Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos os presentes, boa noite a você que nos acompanha através do Facebook da paróquia, Rede TV Grava, TV Católica e Rede Associadas. É com muito carinho e com muita alegria que queremos acolher a todos para esta Santa Missa. A comunidade está em festa. Iniciamos o Tríduo. Essa preparação em 3 dias de intensa oração para celebrar a solenidade de nosso padroeiro no domingo próximo. A celebração do Tríduo leva em conta a vida do padroeiro, a vida da comunidade e a vida da igreja. A vida do padroeiro, modelo para a nossa vida e vida da comunidade. A vida da comunidade, doação de vida das pessoas. É como ponto importante dessa doação, acontecerá hoje a entrega da profissão de fé aos catequizandos da fase adulta, a instituição dos novos messes e renovação do compromisso pastoral dos messes que já atuam na comunidade. E a vida da igreja. Quem participa desse tríduo sai dele mais comprometido com a comunidade e com a igreja, porque ele provoca os participantes naquilo que eles têm de essencial, sua missão de batizados. E hoje a comunidade também se alegra com a presença do nosso bispo, Dom José Lanza, que irá presidir a Santa Missa. E agora, com muita alegria, vamos iniciar nossa Santa Missa cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dá nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me pra longe de ti. Mas tua força venceu e no final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem me ensina a viver na vida, na tua presença. No amor, no irmão, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Me chamastes para caminhar na vida contigo.
não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite. Antes de fazer a acolhida ao Senhor Bispo, que nos alegra com a sua presença, eu quero saudar cada um de vocês da nossa comunidade que vieram participar do início desse tríduo. Serão 3 dias que nós reservamos para rezar, para fortalecer a fé e celebrar o padroeiro. Seja bem-vindo você, membro da comunidade, você que alimenta a sua fé nessa paróquia. Seja bem-vindo você que veio responder o teu sim a Deus, servindo ou continuando o serviço como ministro extraordinário da comunhão eucarística na paróquia. Saúdo os nossos mestres, seus familiares. Saúdo você que nos acompanha pela TV Grava, pela rede TV Grava, TV Católica, a você que nos acompanha pelo Facebook. Sejam bem-vindos a essa corrente de oração que nós formamos nessa noite. Saúdo os adultos que vão receber a profissão de fé, os adultos da nossa catequese e os catequistas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a essa noite sagrada na qual nós abrimos o nosso tríduo. Agora vamos nos acolher um ao outro. Dê um abraço a quem está do lado e fala: seja bem-vindo ou bem-vinda. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. Um abraço dado de bom coração é como uma bênção de Deus para o irmão. Um abraço dado de bom coração é como uma bênção de Deus para o irmão. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. A presença do Senhor Bispo na paróquia é sempre uma riqueza. Eu queria expressar minha alegria de ter o Senhor na paróquia nessa noite e gostaria de pedir que a responsável da catequese adulta, a Lucimara, viesse aqui e no abraço dela e dos padres o Senhor recebesse o abraço da comunidade que se alegra pela sua presença. Então obrigado por o Senhor ter vindo, enriquecer a nossa noite, abrir o nosso tríduo. Receba nosso abraço, esse carinho em tê-lo conosco. Precioso é, Ricardo. A presença do bispo é preciosa, enriquece a noite. Então nós vamos nesse gesto acolhê-lo com carinho. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. E passando entre vocês, sempre aparece com destaque a questão das crianças, dos adolescentes. É uma alegria muito grande poder ter entre nós tantas crianças e os pais carinhosos com essas crianças também. A gente quer acolher também você, criança, você que vem participar conosco. Comentava com o padre Wellington, a presença também de adolescentes aqui, nós temos entre nós, coisa boa. E depois que ele fica jovem, mais difícil. Então a gente conversava também um pouco isso, que realmente o jovem já dispersa, já procura viver mais a vida do mundo, vamos dizer assim, né? Para conhecer mais, mas
Tudo isso é muito importante para nós, todo esse movimento que nós percebemos aqui nesta comunidade paroquial é de São Pedro. Então nós queremos voltar o nosso olhar para a imagem aqui de São Pedro apóstolo, e Pedro é a pedra. Jesus perguntou para ele se ele o amava, e até chegou a irritar a Pedro as perguntas de Jesus, e falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. No evangelho de hoje nós vamos ver também esta questão, que nós precisamos construir a nossa vida, a nossa fé, a vida da comunidade, a vida familiar sobre a rocha. Esta rocha é a pessoa de Jesus. Às vezes nós queremos construir na areia e não dá certo. Então, desde já nós queremos, nesse início de celebração, assumir este nosso compromisso nesses dias, de construirmos a nossa vida de fé sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Mas que Pedro também tem esse sentido, esse significado da pedra, porque ele é o primeiro Papa, foi aquele que realmente professou a sua fé na pessoa de Jesus. Então é com esse espírito que nós iniciamos nosso tríduo e também a nossa celebração de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós precisamos ser esta presença de Jesus no mundo, uma presença que é sal, uma presença que é luz, uma presença que é fermento. O mundo está carente da fé, o mundo está carente do amor, o mundo está carente do sentido e do significado da vida. E nós temos este compromisso, esta responsabilidade. Nós que queremos crescer em comunidade, nós queremos uma comunidade em formação e em missão. Peçamos perdão pelas vezes que a gente se distraiu tão facilmente, talvez dando a nossa atenção, o nosso coração, a nossa vida para outras coisas que acabam brilhando, e a gente acaba se iludindo e achando que lá que está o verdadeiro sentido da vida. Peçamos perdão. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com o seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te
entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória ao Pai, ao Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai, ao Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai, ao Criador do mundo e ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória, glória, glória ao Pai, ao Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia, com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados.
e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país, todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros, em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias, palavra do Senhor. Graças a Deus. Vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer:
Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Reverendíssimos padres, prezados irmãos e irmãs, principalmente aqueles que vão assumir nesta noite esse ministério em favor da comunidade, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook e também da TV Grava, TV Católica, que nos ajuda nesse sentido a fazer com que o Evangelho chegue até o coração das pessoas e aquelas que não podem, quem sabe, fazer um caminho conosco aqui na igreja, principalmente os doentes, aqueles que de uma forma ou de outra, quem sabe, estão impedidos de estar aqui entre nós. É uma alegria muito grande iniciarmos então o nosso tríduo em louvor a este grande apóstolo São Pedro, ele que foi um seguidor de Jesus, aquele que quis realmente dar a vida a Jesus. E Pedro tinha algo de extraordinário diante do Mestre, que é Jesus, porque praticamente Jesus sempre se dirigia a ele, a sua pessoa, mesmo estando no grupo, era sempre Pedro que estava em destaque diante do Senhor. E aquele que fez a sua profissão de fé, mas aquele também que muitas vezes sentiu insegurança, medo, e quando não até fracasso, e pior ainda, aquele que chega a negar o próprio Cristo. E o Cristo disse a ele: Pedro, você para mim, vai para longe, porque você é uma pedra de tropeço. Mas lá no final, Jesus vai dizer que Pedro é de fato pedra, a rocha, onde ele constrói realmente a sua igreja. É interessante que nós queremos construir, precisamos construir a nossa família, construir a nossa juventude, construir a nossa sociedade, construir o nosso povo, construir a nossa fé, construir a educação. Mas nós precisamos saber como construir, onde construir. E nós temos esta dica, vamos dizer assim, importante, porque
Jesus foi a pedra que os pedreiros rejeitaram, mas Jesus se tornou a pedra angular, a pedra principal. Então é sobre ele, sobre a sua pessoa, seu evangelho, a sua igreja, que nós queremos construir a nossa vida humana, a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, a nossa vida de comunidade, a nossa vida familiar. Nós ouvimos da primeira proclamação do Livro dos Reis, uma coisa trágica, né? Joaquim, tão jovem, muito jovem, assume, né, lá o reinado, aos 18 anos, 17, 18 anos, e põe tudo a perder, vamos dizer assim, não é? E é exilado, é levado pelo rei Nabucodonosor, lá para a Babilônia, então longe da sua cultura, longe do seu povo, quem sabe longe da sua fé e do seu Deus, porque de toda aquela confusão, vamos dizer assim, né, que nós ouvimos da primeira proclamação, nós falamos que é a palavra do Senhor, e nós respondíamos, graças a Deus. Por quê? Porque na verdade Joaquim era alguém também que tinha sido escolhido pelo Senhor, porque era o povo de Israel, o povo escolhido, um povo, uma nação tirada no meio das outras nações, para fazer a experiência de fé, a experiência da verdadeira comunidade humana e da verdadeira comunidade cristã. Então vamos dizer assim, Joaquim, ele tinha esse compromisso, essa responsabilidade de conduzir bem o seu povo, de dar tranquilidade, de dar paz, de dar segurança e de criar a harmonia e a união do povo. Mas quem sabe ele se deixou levar, quem sabe pela força da juventude se iludiu e acaba sendo exilado. E é sempre assim, não é? Quem que é que foi levado para o outro reino? Os melhores, vamos dizer assim, não é? Aqueles que tinham profissão, os intelectuais, os preparados. E dizia a leitura, os pobres ficaram lá jogados. Parece que a história humana, ela se repete. É só olharmos um pouquinho no cenário nacional, olharmos no cenário internacional, e nós vamos percebendo os pobres, os descartados, aqueles que, quem sabe, são jogados até no mar, e ninguém os quer. Não está assim? Não está essa gangorra, vamos dizer assim, né? Não, chegou, não é meu, eu não quero, eu passo para você, também não quero, passa para outro. A escória da humanidade. É um escárnio, vamos dizer assim, não é? É a miséria humana. Então, o rei Joaquim falhou, vamos dizer assim, gravemente, porque ele colocou em risco a vida do seu povo, o bem-estar do seu povo. E por isso que a igreja tem este compromisso. Nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus. E nós precisamos sim estarmos alicerçados sobre esta rocha que é Jesus Cristo. E nós temos como inspirador para a nossa fé o nosso padroeiro, Pedro. Pedro, você é pedra, sobre esta rocha vou construir a minha igreja. Você tem as chaves e você pode ligar e desligar. A igreja exerce esse papel, sim. É bastante comum nos nossos dias, quase que dizendo assim, a igreja perdeu as chaves. Nós recebemos as chaves e alguém está nos sinalizando,
Alguém está nos dizendo: vocês já perderam a chave. Não perdemos, não. Não perdemos porque nós temos a fé. Não perdemos porque nós temos Deus. E assim nós fundamentamos a nossa vida. Nós pautamos a nossa vida. Então nós ouvimos o Evangelho. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Isso não basta. Nós precisamos conhecer a palavra, colocar a palavra de Deus na nossa vida. E quando dizemos isto, colocar a palavra de Deus na nossa vida, é para que a nossa vida seja pautada a partir desta palavra. Pautada aonde? Na família. Pautada nos nossos relacionamentos. Eu tenho percebido ultimamente, inclusive, até dentro da minha casa, eu tenho minha família também, um esvaziamento. Parece que ninguém respeita mais ninguém. Uma coisa esquisita. Um relacionamento vazio. Olha, de repente isso vai batendo na gente. Isso vai tirando, vamos dizer assim, do nosso interior o gosto da fé, o sentido da comunidade, o sentido de viver. Eu vinha para cá, dirigindo e pensando: meu Deus, mas nós precisaríamos trabalhar, principalmente nesse primeiro dia do tríduo, sobre esta questão de construir. Como construir? Aonde construir? Então, por isso que o Evangelho, como conclusão, vai arrematar isto. Aquele que pratica a palavra é como aquele homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem todo tipo de força, mas a casa resiste às tempestades. Quem sabe as grandes ondas bate contra a casa, mas a casa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. E aquele que só professa de boca é como o homem sem juízo, que pensa que pode construir a casa sobre a areia. Ela não vai resistir, ela não vai aguentar. Então, irmãos e irmãs, o grande convite que a palavra nos faz esta noite é exatamente isto: construirmos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. E poderíamos dizer assim: a igreja precisa ser esta rocha, porque unidos, reunidos, confirmados na fé, sentindo a presença amorosa de Deus na nossa vida, ninguém vai nos roubar nada, absolutamente. Nós vamos estar fortalecidos, nós vamos estar amparados, nós vamos estar certos do caminho que nós estamos fazendo. Então, todos nós que estamos aqui, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, que momento assim importante, porque membros da nossa comunidade estão se preparando para receber os sacramentos da igreja. E nós falamos que a catequese de adultos ou catequese com adultos, e nós queremos indicar o caminho, mas ao mesmo tempo nós queremos construir esse caminho. Nós queremos construir a vida de fé, diferentemente daquela vida tão pregada, vamos dizer assim, tão ensinada, principalmente pelos meios de comunicação, e quem sabe hoje em dia até pelas redes sociais, e de repente não leva a nada. Aliás, tira até o que tem, vamos dizer assim. A pessoa pensa que tem alguma coisa, mas alguém de fato chega e tira essa coisa que você imagina ter também. E esses nossos irmãos aqui, irmãs,
O padre Wellington me dizia que são 160, mais ou menos, 160 messes. Meu Deus do céu. Aí nós estamos fazendo as contas, mais ou menos 700 pessoas, 700 agentes de pastoral. É muita coisa, vamos dizer assim, não é? É um batalhão de gente. E que trabalho bonito de formação que pode se fazer com vocês. E com certeza, vocês vão fazendo essa experiência também de entreajuda. A experiência de fé, a experiência a partir do Cristo Eucarístico, a experiência a partir da Palavra de Deus. Alguém lá na entrada da igreja dizia assim: eu estou vindo porque alguém lá de casa hoje vai receber esse ministério. Que coisa boa, porque isso é partilha, né? Então lá em casa a gente vai conversar mais isso também. Isso dá uma fortaleza, uma força para a gente poder fazer o caminho da fé, fazer o caminho da vida cristã, fazer o caminho da vida humana, porque hoje em dia está muito difícil, muito difícil. A gente não sabe onde a gente se segurar, não é? A gente não sabe onde se segurar, a coisa está muito bamba, não é isso? A gente vai ver nas autoridades, meu Deus do céu, que situação, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo, que situação que nós chegamos. Mas então, de certa forma, eu diria, nós precisamos ser mais responsáveis diante da fé, diante de Deus, e responsável pelos outros também. Então eu espero aqui, que diz o ditado é esse, né? Quanto mais recebe, quanto mais é dado, mais será exigido, né? Então vocês estão recebendo bastante, vocês, aqueles que estão mais próximos, então vocês devem dar mais, vocês devem ter uma responsabilidade ainda maior. E vocês, nesse sentido, vocês ajudam a igreja a se sedimentar, se fortalecer ainda mais sobre esta rocha que é a pessoa de Jesus. Mas sem ainda desviar a nossa atenção nesses dias, nós queremos rezar junto com este grande apóstolo, Pedro, que amou profundamente a Jesus Cristo, que foi capaz de dar a sua vida pela igreja, pelo Evangelho. Então que esses dias sejam dias de oração, de espiritualidade, de uma boa conversa em casa, aqui na comunidade, para nos fortalecermos neste caminho da fé. Que assim seja. Nós vamos todos ficar em pé, por gentileza. É o momento que os adultos vão receber o símbolo da fé e com eles nós vamos renová-la. Então, nós vamos cantar o refrão, Ricardo, enquanto nos preparamos para esse momento. E vocês que vieram acompanhar os adultos, podem colocar a mão direita sobre o ombro do catequizando, e vocês catequizandos, as duas mãos sobre o peito. Cantemos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Mais uma vez, dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E agora vocês catequizandos abrem as duas palmas das mãos. E agora o seu padrinho ou madrinha podem entregar ao seu catequizando o símbolo da fé,
o texto com a fé da nossa igreja, a fé que nós recebemos do batismo. A fé é um tesouro que nós recebemos e nós vamos agora, juntos com eles, professar essa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Podemos todos nos assentar. Vamos cantando mais uma vez esse refrão em tom mais baixo. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada o amor pelos irmãos. E agora nós vamos acompanhar o momento no qual os mestres que já servem a paróquia irão renovar o seu compromisso. Portanto, eu peço que se levantem aqueles que irão renovar o compromisso do ministério extraordinário da comunhão eucarística. Presente. Excelentíssimo Senhor Bispo Dom José Lanza, esses nossos irmãos e irmãs já atuam como mestres, ministros extraordinários da comunhão eucarística nessa paróquia. Após uma consulta pessoal, todos manifestaram o propósito de continuar exercendo esse ministério pelo período de mais 2 anos. Posso testemunhar que todos são dignos e aptos para tal serviço. Então, diante da sua palavra, do seu testemunho, e com certeza também de toda a comunidade que tem acompanhado esses nossos irmãos e irmãs, eu quero então aprová-los e fazer a renovação também desse serviço. E solicito aos irmãos e irmãs, ministros da Sagrada Comunhão, que manifestem diante de Deus e da igreja o desejo desta renovação. Eu me dirijo a vocês e pergunto: vocês, ministros extraordinários da comunhão eucarística, querem renovar o compromisso de distribuir aos irmãos e irmãs na fé o corpo do Senhor, com o intuito de melhor servir a Deus e ajudar a edificar a igreja? Quero. Vocês querem viver mais intensamente do mesmo pão da vida e conformar a vida ao sacrifício de Cristo? Quero. Querem dedicar o máximo cuidado e reverência na administração da Sagrada Eucaristia levada aos enfermos? Quero. Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. Agora nós pedimos que vocês se ajoelhem e recebam esta oração do Senhor Bispo, abençoando e confirmando vocês todos nesse sagrado ministério. Oremos. Confirmai, Senhor, no coração desses teus filhos o desejo de continuar a te servir. Renovai em seus corações e mentes a força da tua graça. Acompanhai-os na missão a eles confiada e concedei-lhes tua luz e unção. Por Cristo nosso Senhor. Agora vocês podem se levantar. Vamos aplaudi-los, acolhendo e confirmando esses irmãos. Viva, dai-me uma fé nova,
traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. E agora nós vamos proceder com o envio daqueles que receberão esse serviço pela primeira vez. Peço que se levantem aqueles que receberão o envio de ministros extraordinários da comunhão eucarística. Presente. Excelentíssimo Senhor Bispo, Dom José Lanza, o povo de Deus presente nessa paróquia de São Pedro Apóstolo, solicita que Vossa Excelência se digne conceder o envio de ministros extraordinários da comunhão eucarística a esses candidatos aqui presentes. Padre Éder, pode dizer-me se eles estão preparados para exercer tão importante missão? Gostaria de dizer ao Senhor que nós escolhemos esses irmãos do seio da comunidade, aqueles que têm frequência, que têm participação, que têm amor à comunidade que participam, e eu pessoalmente tomei a peito a formação deles. Foram 3 meses de encontros semanais, estudando o sentido do serviço, a liturgia da igreja e o serviço prestado aos irmãos. Portanto, confirmo diante do Senhor e da comunidade que eles são considerados dignos. Porém, nós vamos também ouvir o testemunho da comunidade. Leandro e Fabiana, apresentem-se e vamos ouvir a palavra dos dois. Em nome da nossa comunidade paroquial, afirmos que conhecemos os candidatos apresentados como cristãos dignos da nossa confiança e capazes de exercer com fidelidade e dedicação a esse ministério. É muito bom. Nós percebemos esta presença forte, marcante, dos padres, especialmente o Padre Éder, que acompanhou então vocês durante todo esse período, e também ouvir do Leandro e da Fabiana esse testemunho que falou em nosso nome, em nome de toda a comunidade aqui paroquial de São Pedro Apóstolo. Uma responsabilidade, vamos dizer assim, grande, porque vocês são muitos, e para se conhecer, para saber mais um pouco de cada um, com certeza foi meio exigente, vamos dizer assim, não é? Para saber como que vocês agem, como é que vocês vivem na família, aqui na comunidade, e por que não também no próprio ambiente de trabalho. Enfim, o testemunho de fé e de vida cristã que vocês procuram dar e se comprometer com a vida de vocês. Nós podemos dizer assim, né, Padre Éder, obrigado pelo sim, pela generosidade que vocês deram à igreja, aos irmãos e às irmãs. Eu também perguntava para o Padre Wellington, padre, mas por que tantos ministros? Ele dizia, porque são muitas atividades, são muitos idosos, a demanda é grande, mas que beleza, vamos dizer, né? Porque é sinal que vocês estão trabalhando realmente para que o Evangelho de Jesus seja conhecida, para que a palavra do Senhor toque realmente o coração das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado, obrigado e obrigado. E caprichem bastante, procurem realmente responder a esse chamado, a esse serviço do Senhor. Então, por isso, queridos filhos e filhas, foste escolhidos para exercer um sublime ministério. Deveis sentir-vos estimulados a procurar uma vida que seja testemunho de fé e de bons costumes entre os vossos irmãos. Deveis viver mais intensamente do mistério da Eucaristia, que é sinal e fonte de unidade da Igreja. Portanto, distribuindo a Eucaristia aos outros, procurais exercer a caridade fraterna, conforme o mandamento do Senhor. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isto, caros irmãos e irmãs, com alegria vos acolho para conceder-vos o mandato de ministros extraordinários da comunhão eucarística nesta comunidade paroquial.
vamos sentir, vamos perceber a disposição também de cada um de vocês a partir dessas perguntas. Me dirijo a vocês. Quereis assumir a função de distribuir aos teus irmãos o corpo e o sangue do Senhor, movidos pelo desejo de servir e edificar a igreja? Quero. Quereis empenhar-vos com o máximo cuidado e reverência na administração da Eucaristia? Quero. Quereis procurar crescer na fé e no amor à Eucaristia, participar dela frequentemente e dar testemunho de uma vida autenticamente cristã e eucarística? Quero. Quereis trabalhar para que esta comunidade cresça na união e na fraternidade, na solidariedade e no serviço mútuo, sabendo que a comunhão do pão eucarístico visa a comunhão dos membros da comunidade? Quero. Quereis ser comunhão, ser ponte de unidade na igreja e ser sal e luz na sociedade? Quero. Quereis também levar comunhão aos idosos e doentes, consolar os tristes e os enlutados e rezar pelos que morreram? Quero. E agora peço que os senhores e senhoras se ajoelhem para esta oração do Senhor Bispo sobre vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor. E a terra. Concedei, Senhor, a vossa bênção a esses vossos filhos e filhas, aos quais a Santa Igreja convoca para um serviço de auxiliares na administração da Sagrada Comunhão ao povo de Deus. Possam eles, por seu testemunho e por seu serviço a esta comunidade, ajudar a edificar a igreja, que se alimenta com o pão da Eucaristia, do qual eles serão distribuidores, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. E eu, em virtude da faculdade que para isso nos concedeu o Santo Padre, os autorizo a distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística aos fiéis, segundo as normas para isso estabelecidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora vocês podem se levantar e erguer nos braços as suas vestes, que serão abençoadas. Eu considero muito importante a veste. Ela é um sinal. A veste nos reveste, vamos dizer assim, não é? Para a gente se revestir da graça de Deus. Outro dia eu dizia assim: se tem alguém lá na pista de roupa comum, um apito, e a gente está dirigindo, está passando lá na pista, você vai parar ou não? Não. Vai falar, tem alguma coisa errada nisso, né? Agora, se a pessoa está com a roupa adequada, uniformizada, e apitar, você para ou não? Ai, se não parar, né? Você vai parar. Então a veste, diz que o hábito não faz o monge, mas ajuda, né? Ajuda. A veste nos fala muito. Ela revela, de certa forma, também o nosso interior. Mesma maneira como a gente se veste, né? Como a gente se prepara, não só para a gente, mas para os outros também, diz muito do nosso interior. Então, nesse momento, nós faremos a bênção dessas vestes. Dignai-vos, Senhor nosso Deus, abençoar estas vestes que esses nossos irmãos e irmãs, instituídos ministros ordinários da comunhão eucarística, irão portar no exercício de seu ministério. Concedei-lhes, por vossa bondade, e ao se revestirem delas, revistam-se igualmente da vossa graça e do vosso amor, a fim de serem instrumentos de salvação para todas as pessoas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu
meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. E agora vocês podem revestir-se dessas vestes como sinal da graça do Cristo que os reveste. Aumenta minha fé. Vamos ficar em pé e vamos saudá-los com a salva de palmas. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Então nós vamos nos assentar e colocar a vida no altar cantando o canto do ofertório. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer
te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cubre em mim o teu querer, faça o que está teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu testemunho do seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e cheio de bondade, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo José Lanza, que preside esta Santa Missa, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, nosso padroeiro, e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Comunidade em formação e missão. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é o meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de
fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Beirastes da praia, não buscaste nem sábio nem rico, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em tua misericórdia. É a esperança cega que tenho em tua misericórdia. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos a vosso Filho, pois só Ele tem as palavras da vida. E assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar um instante, por favor? Mensagem da Pastoral do Dízimo. O dízimo leva-nos a imitar Deus na generosidade. Ser dizimista é ir ao encontro do outro. Torne-se você também um dizimista de nossa paróquia. Procure o plantão do dízimo ou a secretaria paroquial e informe-se. Quero agradecer de coração a cada um de vocês dizimistas. Muito obrigado pela partilha. Essa semana continua a instalação do piso, o revestimento no centro de pastoral, e também o vidraceiro já começou a colocar as janelas, que são vidro blindex, né? Aquele vidro temperado. Tendo um tempinho, passe ali para você ver, os vãos já estão sendo fechados. Então a comunidade continua a crescer. Eu agradeço você de coração pela partilha. Agora eu queria perguntar ao casal que celebra bodas de ouro, Maria Luísa e Paulo Cesar, quero celebrar 50 anos. Abençoar em Deus de amor esta união mais uma vez, como há 50 anos atrás. Concedei a esse casal a tua força e a tua proteção, pelo Cristo Senhor nosso. Amém. Pode abraçar ou beijar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. E as muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Querido Bispo Dom Lanza, é sempre uma alegria tê-lo presente em nossa comunidade. Como conversávamos antes da missa, sempre bom ver a criança. Nós somos crianças ainda perto do Senhor. Temos muito a aprender. E estamos aprendendo dia após dia. Então, queremos agradecê-lo por estar presente conosco, ser esse bom pastor que orienta, cuida e auxilia as suas ovelhas. Por isso eu peço que os coroinhas entreguem ao Senhor uma lembrança, como agradecimento pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus abençoe. Nós vamos abençoar
as teclas aqui presentes, com elas vocês irão levar Jesus, então, até as pessoas, nas casas, doentes, aos hospitais, e que o Senhor, então, faça com que esses objetos sejam de fato sagrados, porque vão transportar o corpo e o sangue do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a oportunidade dessa celebração. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado, Padre Éder, pelo convite. Nós estamos sempre fazendo nosso caminho também, né, junto da formação. O Padre Éder é uma peça importantíssima junto do Conselho de Formadores. Obrigado, Padre Wellington, também pela amizade, pelo carinho. E a gente já caminhou bastante juntos também, né, lá ainda em Guaxupé. A gente admira você também. Deus te abençoe, fortaleça vocês cada vez mais, e principalmente pela condução desta comunidade paroquial. Eu acredito que é uma comunidade diferenciada, viu? Pode acreditar nisso. Eu fico muito admirado de ver a presença de todos vocês, a alegria como vocês celebram, os cânticos, e eu até diria das palmas também, né? E continuem assim, fervorosos, animados, e com certeza vocês são modelos na diocese, porque 700 pessoas, 800 pessoas, agentes, é uma coisa muito, muito forte. Eu acredito e duvido que uma outra comunidade paroquial tenha tanta gente assim envolvida, e sem dizer também das outras pessoas que exercem, né, uma presença marcante, forte aqui na vida desta comunidade paroquial de São Pedro Apóstolo. Então, que esses dias ainda sejam fortes de espiritualidade, de fé e de confraternização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito, em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar em espírito, em verdade, para papapá. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar em espírito, em verdade, para papapá. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Tu és Senhor,